Leiamos juntos então Filipenses capítulo de número 4. Começamos quarta-feira passada neste capítulo, último capítulo da epístola de Paulo aos Filipenses. Então leiamos juntos Filipenses capítulo de número 4. Todos a uma só voz. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Uma das coisas que Deus quer nos purificar é de falsas alegrias. Pode ter certeza. Deus quer nos purificar de falsas alegrias. Ele quer que nós desfrutemos única e exclusivamente da, repita, verdadeira alegria. Esse é o nosso tema de hoje aqui, na presença do Senhor. Aleluia, diga de novo, verdadeira alegria. Amém. Bom, nós entramos aqui no capítulo 4, né? Que do versículo 1 até o versículo 20 termina aí a parte 2, né? O que tem aí no versículo 21 a 23 é apenas saudação e bênção aí final, a conclusão da epístola. A parte doutrinal mais importante vai se encerrar aí do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 4. O título aqui, embora a palavra não esteja explícita, mas está implícita em tudo que vai ser ensinado aqui, diga obediência. O que verdadeira alegria tem a ver com obediência? Tem a ver o seguinte, que quem aprende a obedecer a Deus, vamos mudar a frase, quanto mais nós aprendermos a obedecer a Deus, mais alegria espiritual verdadeira nós experimentamos. É o que a Bíblia chama, né? Os antigos gostavam de chamar de o gozo do Senhor. O gozo do Senhor, a alegria do Senhor em nossas vidas. O pecado entristece o Espírito Santo, porque todo pecado é o contrário de obediência. Todo pecado é desobediência. Nós vimos na carta aos Efésios, Efésios 4:30, olha, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Tudo o que não é santo. Tudo o que não é santo. Deus é santo. Deus não gosta de absolutamente nada que não seja santo. O que não é santo não é puro. O que não é puro é impuro. Deus não gosta de impurezas, porque Deus é puro e Deus é santo. Ele nos quer dar uma alegria pura, mas essa alegria pura, espiritual e verdadeira, é fruto da obediência. Quanto mais aprendemos a obedecer a Deus, mais experimentamos o gozo do Senhor, a alegria espiritual, porque acontece o contrário. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo, mas se procuramos viver em obediência, nós alegramos o Espírito Santo. E Ele transmite a nossas almas essa verdadeira alegria.
Aleluia. Então diga de novo, obediência. Esses 20 versículos aí do capítulo 4 estão divididos numa introdução e um desenvolvimento. A introdução nós trabalhamos na quarta-feira passada, os 3 primeiros versículos, cujo título é, diga, permanecer firmes. O que é permanecer firmes? Permanecer firmes, entre outras coisas, dentro da palavra de Deus, é permanecer na obediência. Não arredar em nada o pé da obediência. Opa, alguma coisa vai surgir para você fazer que será considerada diante de Deus uma desobediência. Não faça isso. Não saia da obediência para a desobediência. Permaneça firme na obediência. Porque isso também é uma definição de perseverança. E aquele que perseverar até o fim na obediência, esse será salvo. Então diga, permanecer firmes. Agora, a obediência na qual nós temos que permanecer firmes, e permanecendo firmes na obediência, nós experimentamos a verdadeira alegria. Nós vamos receber dessa verdadeira alegria uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é, diga, sobriedade. A alegria ou as alegrias do mundo não são sóbrias. Não são alegrias sóbrias. As pessoas que se alegram no mundo e nas coisas do mundo, elas não têm sobriedade. Tanto que não tem sobriedade, que todas as alegrias do mundo são regadas pelo alcoolismo. As pessoas têm que estar bêbadas. E estar bêbado, estar embriagado, é o contrário de estar sóbrio. As alegrias do mundo são regadas ao alcoolismo, são regadas a essa droga que hipocritamente é chamada no mundo de droga lícita. Uma droga lícita que já destruiu tantas famílias, tantos casamentos e tantas vidas. Mas as alegrias do mundo, elas têm obrigatoriamente que ser regadas ao alcoolismo, porque as pessoas não podem estar sóbrias para ter aquelas alegrias. Para ter aquelas alegrias, elas têm que estar bêbadas, têm que estar na bebedice. E as bebedices fazem parte das obras da carne. Em Gálatas 5, capítulo 5, onde Paulo escreveu que a bebedice, dentre outras coisas que fazem parte daquela lista, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Quer ir para o céu? Não beba nunca mais. Esse é um dos requisitos. Nem socialmente, nós não somos homens sociais. Nós somos homens espirituais. Os homens sociais estão em pecado. Nós somos homens espirituais. Os homens sociais bebem. Os homens espirituais não bebem. Aleluia. Fora todo o espírito de bebedice. Antigamente a gente pulsava aqueles demônios e dava o nome de Zé Pilintra. Zé Pilintra é o demônio do alcoolismo. Quando a pessoa bebe bebida alcoólica, está invocando Satanás para a sua vida.
É por isso que você pode estudar que nos centros espíritas, nos despachos, nas celebrações espíritas, eles têm que ir beber pinga, as pessoas que ali participam, porque o diabo pede isso. Vivemos em um mundo alcoólatra, onde o álcool é idolatrado em todas as nações da terra. Tem até bebidas que são bebidas de cada nação, tá? De cada nação, cultura original de cada nação. Na Alemanha o chopp, na França o champanhe, no México a tequila, nos Estados Unidos o uísque, no Japão o saquê, na Itália o vinho, e no Brasil é a pinga, cambada de pinguço, manguaça que tem nessa terra, viu? Podem ver que as fábricas de bebida alcoólica nunca entram em greve, elas estão sempre muito bem financeiramente, porque tem gente que acha que o arroz está caro demais, que o feijão está caro demais, a carne está cara demais, mas não reclama do preço da cerveja. A bebida alcoólica pode estar no preço que for, ninguém reclama, todo mundo compra, porque vivemos em um mundo alcoolizado, vivemos em um mundo bêbado, de gente bêbada, de gente que pratica a bebedice. E eu quero ver no inferno, no lago de fogo de enxofre, porque não vai ter uma gota de bebida alcoólica lá para eles beberem. Como é que vão passar essa abstinência por toda a eternidade? É um mundo que não é sóbrio, pessoas que não... As alegrias do mundo, elas têm que ser regadas com essa porcaria, essa droga de Satanás, chamada bebida alcoólica. É uma droga de Satanás. Beber é servir o diabo. E isso está provado na experiência humana. Deus quer filhos sóbrios, que vivamos em sobriedade, não só em termos de não beber, mas em termos de muitas outras coisas que Paulo vai trabalhar aqui, dentro desse texto importante que a gente começa hoje aqui, daqui a pouco a partir do versículo 4, então do 4 ao 20, diga de novo, sobriedade. É nesse texto que nós começamos hoje, sobriedade, né? E esse texto está dividido assim, do 4 ao 9, uma palavra muito importante que faz parte de sobriedade, diga moderação. Ok, uma pessoa sóbria é a mesma coisa de uma pessoa moderada. Uma pessoa moderada, que nós vamos ver daqui a pouco, outra palavra que é uma pessoa equilibrada, tá? Uma pessoa equilibrada. Já viu o bêbado com equilíbrio? O bêbado não tem equilíbrio, ele fica caindo aí pelas tabelas, fica aí caindo pela rua, tá? Então, equilíbrio, sobriedade é moderação, moderação é equilíbrio. E do 10 ao 20, o apóstolo Paulo inclui aqui uma coisa muito importante, do 10 ao 20, diga cuidado. Esse cuidado aqui não é aquele que você tem que ter cuidado. Olha, toma cuidado. Não, esse cuidado aqui é... Paulo escreveu um parágrafo inteiro aqui, do 10 ao 20, né, louvando a Deus pelo cuidado que os filipenses tiveram para com ele, sem que ele tivesse pedido isso. A igreja cristã na cidade de Filipos foi, como Paulo disse aqui, de todas as igrejas da Macedônia, a única que associou com ele no tocante a dar e receber. Uma igreja que espontaneamente
se viu na responsabilidade de ajudar materialmente o apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas: se alguém, trouxe para vocês o ensinamento da palavra, é justo que vocês deem a essa pessoa a ajuda financeira, monetária que ela necessitar. Porque não existe na terra um trabalho mais digno do que transmitir a palavra e o conhecimento de Deus para outras pessoas. Se outros trabalhos são tão valorizados, diante de Deus não há um maior do que esse. Foi isso que os filipenses sentiram, e sentiram-se responsáveis por, aonde quer que o apóstolo Paulo estivesse pregando o evangelho, eles, mesmo à distância, Paulo não estava mais com eles, eles continuavam mandando ajuda financeira, econômica, material para o apóstolo Paulo. E Paulo então louvou a Deus, usou esses 11 versículos aqui para louvar a Deus pelo cuidado que os filipenses tiveram para com ele. Sabe o que esse tipo de cuidado significa? Significa amor. Significa amor. Quem ama o dinheiro não gosta de dar dízimos nem ofertas, porque ama o dinheiro. Quem ama a Deus dá com alegria. E está escrito, 1 Coríntios, Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia por aí tem muitos, isso já vem de algum tempo para cá, desde antes da virada do século para cá, certos falsos pastores que existem por aí, que não são pastores de verdade não, são falsos pastores, são mercenários. Esses pastores sabem tirar dinheiro. Se eu chamasse um deles aqui nessa noite, só com esse tantinho de gente que está aqui, ele tiraria no mínimo 10 mil hoje dessa congregação. Eles sabem fazer isso. Eles têm um encantamento, eles têm um feitiço, uma feitiçaria que eles usam, que eles sabem fazer isso. Eles não poupam o rebanho, eles arrancam o couro do rebanho. Eles arrancam o couro do rebanho. Raramente vocês me veem aqui fazer uma pregação sobre dízimos e ofertas. Eu só, obedecendo a ordem do culto, deve fazer parte do culto o momento em que as pessoas dizimam e ofertam. Isso faz parte do culto, embora hajam os endemoninhados materialistas por aí, dizendo que não existe dízimos e ofertas. A internet está cheio disso. São todos eles amantes do dinheiro. O senhor deles é o dinheiro. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores. E ele diz quais são os dois senhores: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis. Quem serve ao dinheiro se afasta de Deus. Quem serve a Deus se desprende do dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males que acontecem na face da terra.
E quem quer se tornar rico cai em ciladas e tentações do inimigo. Paulo escreveu isso em 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo se alegrou aqui porque ele não pediu nada aos filipenses, como também não pediu nada a nenhuma outra das cidades onde ele foi. Mas os filipenses, espontaneamente, isso é direção do Espírito de Deus, né? Adotaram o apóstolo Paulo para cuidar dele, para que não faltasse nada durante o seu ministério. Isso é maravilhoso e totalmente incompreendido hoje pelos crentes materialistas, falsos crentes materialistas, capitalistas e amantes do dinheiro. Quero ver se o dinheiro vai salvá-los. Pessoas que, poderiam dizimar e ofertar com justiça, não o fazem. Mas para comprar qualquer coisa no mundo, ali eles investem. Porque é o mundo e é para eles. Deus vê tudo isso. São pessoas que não têm cuidado que deveria ter com a coisa mais preciosa que Deus trouxe a esse mundo, a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Aleluia. Então, glória ao Senhor, né? É isso que Paulo vai tratar aqui dos versículos 10 ao 20, né? Pelo exemplo que ele viu dessa igreja lá dos filipenses, tendo cuidado com ele, em vista do ministério tremendo da palavra que ele tinha, eles entenderam isso. Nós temos que cuidar deste ministro de Deus, temos que cuidar desse servo de Deus. Ele cuida de nós espiritualmente, nós cuidamos dele materialmente em todas as suas necessidades. Isso é justo diante de Deus. Amém? Então, glória ao Senhor. É disso que vai chegar aí no final do doutrinamento aqui de Filipenses. Hoje nós estamos entrando nesses versículos que vai do 4 ao 9, diga, moderação. Muito bem, esses versículos estão divididos em duas pequenas partes aqui, ó. Do 4 ao 7, que nós vamos começar hoje, diga, equilíbrio emocional. E o 8 e o 9, diga, equilíbrio mental. Paulo trabalha aqui duas partes importantes da alma. A alma é formada de mente, emoções e vontade. Ele trabalha primeiro das emoções, tá? O equilíbrio emocional. Está cheio de crentes emocionalmente desequilibrados. Crentes emocionalmente desequilibrados não crescem, nem na graça e nem no conhecimento do Senhor, porque esse crescimento é barrado pelos seus desequilíbrios. O desequilíbrio emocional impede o crescimento espiritual. Tá? Por isso nós não podemos deixar a nossa alma dominar em nós. O homem espiritual não é dominado pela alma, ele é dominado pelo Espírito. E por meio do Espírito, ele domina sobre a sua alma para curá-la e trazer para ela equilíbrio emocional. E a mente, principal aqui é a mente, o equilíbrio mental, que Paulo explicou sobre em Romanos 12:2. A renovação da mente é o segredo da transformação da vida e de experimentar a santificação, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos ver como chegar no equilíbrio mental. Estamos entrando hoje então aqui, diga, equilíbrio emocional.
Esses versículos aí do 4 ao 7 estão divididos assim, ó. O 4 e o 5, diga, alegria espiritual. Como nós somos seres emocionais, Deus sabe que a tristeza faz mal. Nós precisamos ser alegres. A alegria faz bem. Não é a tristeza do Senhor que é a nossa força, é a alegria do Senhor que é a vossa força. Então Deus quer curar a nossa alma de toda tristeza, mediante a verdadeira alegria, que é o nosso tema de hoje. E essa verdadeira alegria é, diga de novo, alegria espiritual. E nos versículos 6 e 7, algo tremendamente importante, que Jesus trabalhou, também Paulo e também Pedro, aqui no Novo Testamento, que é, diga, cura da ansiedade. Uma alma ansiosa, olha só, o que eu falei para vocês, ó. Uma alma desequilibrada, uma alma triste, uma alma ansiosa, não consegue crescer na graça e do conhecimento do Senhor. Não consegue desenvolver-se espiritualmente, está barrada aí por essa falta de equilíbrio emocional, pela tristeza espiritual e pela tristeza de alma, tristeza do coração e pelas muitas ansiedades com que essa alma é atacada diariamente. Tudo isso impede essas pessoas de se aproximarem mais de Deus. Hoje vamos ficar com, diga, alegria espiritual. Versículos 4 e 5. Hoje é o versículo 4, diga, alegria. E quarta-feira que vem será o versículo 5, diga, equilíbrio. Diga assim, Deus quer que eu seja uma pessoa equilibrada. Fala para quem está perto de você, Deus quer que você seja uma pessoa equilibrada. Levante a mão direita comigo e diga, Deus quer que sejamos pessoas equilibradas. Você percebeu quando você falou para a pessoa, né, veio aquele sorrisinho? Sabe o que esse sorrisinho significa? Que precisa mesmo ser equilibrado. Precisa mesmo de equilíbrio. A gente disfarça com um sorrisinho, mas precisa do equilíbrio, porque precisa do equilíbrio. Muito bem, hoje vamos ficar aqui com o versículo 4, que é, né, a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vocês? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer filhos alegres, mas não bobos alegres. Viu? Não bobos alegres. Bobos alegres são pessoas que têm falsas alegrias. Alegrias que não são verdadeiras. Alegrias fugazes. Alegrias que são fugas da realidade. Que buscam uma determinada alegria para tentar camuflar a tristeza da alma, a angústia da alma, a agonia da alma, e uma alma mergulhada em trevas e em pecado, e o sentimento que vem dessa alma é ruim demais. Por isso que existe tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio, porque as pessoas que se matam, elas experimentam essa agonia de alma terrível. Todo mundo aí fora que não tem Deus tem essa agonia de alma, e é por isso que eles buscam diversões, buscam entretenimentos, buscam entorpecentes, buscam alcoolismo, buscam prazeres, especialmente sexuais,
porque através disso é que eles tentam fugir da própria realidade e camuflar, mascarar essa realidade com alegrias falsas, fugazes, nojentas, impuras, diabólicas, satânicas, alegrias endemoninhadas. Alegria falsa. Todas as alegrias desse mundo são falsas. A verdadeira alegria é uma só. Aquela que é produzida dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22, 23. As 9 características do fruto do Espírito, uma delas é a alegria. A verdadeira alegria, alegria espiritual, alegria que Isaías profetizou lá no livro do profeta Isaías, né? Alegria eterna, a alegria eterna coroará as vossas cabeças. Alegria eterna. De tudo que as pessoas se alegram no mundo, generalizando, tá? Generalizando, de tudo que as pessoas se alegram no mundo, qual dessas coisas estará lá no céu? Qual dessas coisas estará lá no céu? Qual dessas coisas estará lá no céu? Não, vocês estão muito fracos. Qual dessas coisas estará lá no céu? Nenhuma. Nenhuma. Então, para essas pessoas, lá no céu não vai ter alegria. Ah, cadê o boteco que eu ia? Oh, cadê a boate que eu ia? Qual é das ruas aqui da Nova Jerusalém que ela está? Cadê o estádio de futebol que eu ia? Cadê o meu time? Aonde que eu assisto as minhas séries? Cadê os meus filmes? Vai achar na Nova Jerusalém isso? Tudo que os homens procuram de alegria nessa terra, não terá no céu. E pior ainda, hein? No inferno também não. E no lago de fogo de enxofre também não. Essas alegrias são apenas os enganos, os engodos, as mentiras que Satanás usa para tirar, desviar a sua atenção e o seu olhar de Deus. Que te convidam a viver segundo a carne, a buscar os prazeres da sua carne, o que a sua carne gosta, o que a sua carne quer. O que a Bíblia nos ensina é que o tratamento da carne é cruz. Não é para dar prazeres para a carne, não é para dar alegrias para a carne, é para dar cruz para a carne. Gálatas 5, 24. Só vou fazer uma pergunta: alguém aqui é de Jesus Cristo? Não. Alguém aqui é de Jesus Cristo? Não. Alguém aqui nessa noite, aqui presencialmente, porque os de longe não podem me responder agora, alguém aqui é de Jesus Cristo? Alguém aqui essa noite é propriedade exclusiva de Jesus Cristo? Será que é? Gálatas 5:24 diz que os que são, só os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Os que são de Cristo Jesus não liberam a sua carne para os prazeres fugazes e felicidades falsas e alegrias falsas com as quais o diabo está enganando e dominando a humanidade. Quem é de Cristo não coloca sua carne nessa não. Quem é de Cristo não dá essas alegrias para a sua carne, não. Quem é de Cristo dá cruz para a sua carne. Obriga a sua carne a obedecer e a servir o único que verdadeiramente deu por você a sua vida. Alguma coisa que te dá alegria na terra te dá salvação? Não. Alguma coisa que te dá alegria na terra te dá salvação? Não. Exatamente. Quem te dá salvação? E para te dar salvação, quem ele teve que enfrentar? A cruz. Agora é a sua vez. Os que são de Cristo Jesus crucificam a si mesmos. Foi o que Paulo declarou de si mesmo. Paulo deu seu testemunho em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente aqui na carne, nesse corpo, nessa realidade, eu a vivo pela fé. Viver pela fé é viver em obediência. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele 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 é digno de que eu o obedeça, de que eu o sirva, de que eu o louve, de que eu o adore com a minha total rendição, minha total consagração, minha total entrega e minha total obediência a Ele. Lemos aqui em Filipenses 2. Ele foi em tudo obediente, até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Por isso que eu perguntei várias vezes: alguém aqui é de Cristo? Quem é de Cristo toma a mesma cruz e crucifica a carne. Para de dar alegrias para a sua carne e comece a dar alegria para o Espírito Santo, obedecendo a Deus. Por isso que essa palavra tão simples, tão curta, tão singela, ela resume tudo isso que eu falei até agora aqui. Não estou bravo não, viu? Isso aqui eu falo desse jeito porque arde dentro de mim esse zelo que eu não vejo em muita gente que se diz crente. Não vejo. Não vejo na assiduidade, não vejo na pontualidade, não vejo na oferta, não vejo na pregação. Está pregando por aí o evangelho onde quer que vá? Não vejo zelo. Parece que Jesus não é nada na sua vida. Você não faz nada. Não dá uma demonstração de que Jesus é tudo realmente na sua vida, de que Jesus é o primeiríssimo na sua vida. Não dá nenhuma demonstração que Jesus é verdadeiramente o amado da sua alma, e você não tira os olhos dele. Está olhando para tudo quanto é lado, para tudo quanto há no mundo, para tudo quanto é ídolo no mundo. E isso faz com que
Quem é de Deus, queime. Queimou em Jeremias, queimou em Ezequiel, queimou em Isaías, queimou no apóstolo Paulo. Isso é o zelo pela palavra, zelo pelo evangelho. Parece que todo mundo encara ser crente como uma religiãozinha torpe e barata, que não faz você se diferenciar em nada das pessoas do mundo. É igualzinho a elas e até pior do que muitas delas. Isso está errado. Ou é radicalmente de Cristo, ou não é coisa nenhuma. E isso vai ser comprovado na vinda do Senhor. Vai ser comprovado de maneira particular em quem morrer antes da vinda do Senhor, porque está escrito em Hebreus: o homem morre uma só vez, e aí já vem o juízo dele. Aquele juízo é o juízo pessoal, escatologia pessoal, o juízo pessoal. Se você morrer essa noite, você vai saber se você é de Cristo ou não. Porque só se você é de Cristo você vai estar no paraíso, senão você vai amanhecer no inferno. Aí você vai saber. Eu fiquei empurrando a minha vida cristã com a barriga. Eu fui relaxado em tudo o que era de Deus, em tudo o que eu devia ser, completamente dedicado. Eu fui relaxado, fui dedicado às coisas do mundo, aos ídolos do mundo, às coisas do mundo. Eu me dediquei a eles. Mas aquele que deu a vida por mim, eu fui relaxado, eu fui mesquinho. Eu não fiz nada por amor a Jesus. Eu não amo Jesus. O céu é para quem o ama. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado. Não é para qualquer um, é exclusivamente para aqueles que o amam. 2 Crônicas 16:9, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Isaías 66:2, para aqueles que têm um coração e espírito quebrantado e tremem diante da sua palavra. Eu vejo gente ouvindo palavras fortes que Deus nos dá aqui, mas parece que não fez nem cosquinha neles. Não mudou nada. Para mudar alguma coisa, o pastor Edivaldo tem que ir colocar a mão no seu coração. Eu não posso fazer isso não. Mas o Espírito Santo faz com quem verdadeiramente é dele. Com quem verdadeiramente é dele. Com quem verdadeiramente é dele. Que não precisa de pastor para colocar pilha. Não precisa de ninguém colocando pilha. Não precisa de ninguém dando corda. Porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E pessoas guiadas pelo Espírito de Deus são pessoas nas quais esse Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Entre as 9 características está a alegria. Para que essa pessoa que vai morar no céu seja uma pessoa que se alegra sempre no Senhor.
Não importa qual é o dia, não importa qual é a data, não importa qual é a situação, não importa qual é a circunstância, ela não se alegra em outros, ela se alegra no Senhor, e foi essa a causa da repetição. Outra vez digo: alegrai-vos, porque esse alegrai-vos é alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em Deus, alegrai-vos no Pai, alegrai-vos em Jesus, alegrai-vos no Espírito Santo. Essa é a alegria espiritual, não em outras porcarias que estão se alegrando. Alegrai-vos no Senhor. É nele que você se alegra? É nele que você se alegra? É só nele que você se alegra? É a alegria do Senhor que é a nossa força, não nenhuma outra alegria. A alegria do Senhor que é a nossa força. É quem se alegra no Senhor. Essa é a alegria espiritual, a alegria que cura a alma, a alegria que cura a alma a alegria que o Espírito de Deus produz em nós, cura a nossa alma de qualquer tipo ou profundidade de tristeza que seja. Eu já tive tristezas, motivos de tristeza, tá, para me suicidar, para acabar com a minha vida. Mas a alegria do Senhor me cura. A alegria do Senhor cura a nossa alma. A alegria do Senhor cura a nossa alma. Quem se alegra no Senhor tem alma curada. A alegria do Senhor cura a nossa alma. As pessoas estão doentes porque a alma delas é triste, a alma delas é cansada, a alma delas está fatigada, porque essas almas estão carregando o peso da sua própria condenação eterna. Foi o que Jesus quis dizer quando ele falou: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Olha o que o Senhor faz com as suas ovelhas. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me conduz às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Isso Jesus não faz com todo mundo não, hein? Só com aqueles que Ele conhece que lhe pertence. 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E Ele alegra eles. Ele alegra eles. Os discípulos de Emaús estavam andando devagar e triste, se afastando de Jerusalém, porque a sua esperança tinha morrido. Mas depois que Jesus se manifestou a eles, voltaram correndo alegre, dizendo: nós vimos o Senhor. É isso que Ele faz em nossas vidas. O Senhor nos alegra, para que nós usemos essa alegria nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a única alegria verdadeira. Alegria que nenhum ente querido te dá. Por mais que um ente querido te ame e nunca te desaponte, o que é muito difícil, nenhum ente querido te dá a alegria
que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Eu não sou alegre porque minha mulher me dá alegria, porque o Espírito Santo me dá alegria. Minha mulher não é alegre porque eu dou alegria para ela, tadinha. Ela é alegre porque o Espírito Santo dá alegria para ela. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a alegria do casamento, não é a alegria do parentesco, não é a alegria da família. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Porque todas as demais, amados, não chega nem aos pés da verdadeira alegria que só o Senhor nos dá. Os dois verbos aqui, nesse versículo, alegrar, está no imperativo, no modo imperativo. Portanto, é um mandamento de Deus, é um mandamento da palavra de Deus se alegrar. E aí Tiago escreveu: está alegre? Cante louvores. Agora, se está triste, vai orar aí, porque tem alguma coisa errada. Vai orar. Aí, se está triste, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e faça como Ana. Derrame a sua alma diante do Senhor. Porque Ele vai curar essa tristeza de alma. Ele vai transformar a tristeza em alegria. Transformar a tristeza em alegria. É isso que Deus faz, diz no livro do profeta Isaías. Transformar a tristeza em alegria. Transformar o choro em cânticos de júbilo. Transforma. Deus faz essa transformação. Em quem lhe pertence. Porque quem lhe pertence é quem verdadeiramente o busca. Para de buscar felicidades e alegrias, prazeres e ídolos no mundo e busque aquele que é o único que vale a pena buscarmos. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.